Para quem não sabe, eu sou Fernando Lira, sou professor do curso de Arte Cênica do Cefet e trabalho com dramaturgia, com interpretação, e estou voltando agora recente do doutorado que eu cursei no curso da UFBA, na Bahia, né? Universidade Federal da Bahia. E quero dizer que para mim é uma felicidade tê-los aqui, vocês saindo nesse horário, né? Um horário que nunca é muito agradável, depois do almoço e tudo, e vir aqui para esse tipo de atividade, que é uma atividade que a gente sabe que é muito segmentada e é muito, chega até a ser muito elitista, por conta de que a gente vai falar de um assunto que às vezes não está no acesso para todo mundo, que deveria estar, mas não está, né? E antes de começar a falar um pouco do meu trabalho, um pouco sobre dramaturgia de teatro infantil, eu queria dizer assim, quais são as motivações que me fizeram vir até Juazeiro, que me fizeram trazer essa discussão para cá. Primeiramente, falar um pouco do projeto que eu ganhei com premiação, que é o projeto do programa BNB de Cultura, de 2008. Tive a felicidade, pela segunda vez, ter sido contemplado com patrocínio do Banco do Nordeste para a premiação. A primeira vez, em 2005, com um texto que era peças de comédias para... mais para adulto, infantil e juvenil, né? Não, juvenil, não infantil, mas mais assim, adolescente e adulto. E agora, este ano, esse projeto, patrocinado pelo Banco do Nordeste, são peças para crianças, assim, criança, adolescente, mas depois eu vou falar sobre essa conotação criança, porque quando diz que é para criança, parece que adulto não pode assistir, ou que o adulto só vai se levar uma criança. Não, é um objeto artístico como outro, qualquer, em termos de teatro, que deveria ir, não somente se levando o seu filho, o seu sobrinho, deveria assistir da mesma forma, né? Então, nesse projeto, cada pessoa escreve isso, a gente gosta de deixar claro uma coisa que o Banco do Nordeste ele faz questão que também a contrapartida que a gente pode dar do banco é mostrar o programa, é dizer. Então pronto, então gente, a discussão de hoje foi isso e a gente fica para a próxima semana. Eu sei, tu sabia que eles esses aqui do grupo, eles já conhecem um pouco dessa história, né? Deixa eu... Estava sentindo falta dele. Sentindo falta. Então pronto, deixa eu só situar um pouco o que é esse projeto, até para vocês saberem que qualquer pessoa pode concorrer. Não necessariamente alguém que tem uma titulação, não necessariamente alguém que tem uma formação. Ele é aberto justamente todos os anos, já ocorreu agora, está ainda no processo de avaliação para o de 2009, mas no próximo ano será, né? E uma das coisas que o Banco do Nordeste privilegia nesses projetos são projetos que ele abrangem cidades onde muitas vezes a questão cultural ela não tem tanto apoio de órgãos e instituições. Então, cada vez mais que tenha, não que não tenha um grande desenvolvimento cultural, toda cidade tem, mas às vezes não tem um apoio para uma pessoa que quer publicar um livro, uma pessoa que tem um trabalho, que quer ver seu trabalho sendo realizado. E aí viria-se a pergunta, mas Fernando, você é de Fortaleza e você foi contemplado de uma cidade que já está, você tem até o centro cultural, né? A matriz é lá em Fortaleza e foi contemplado nisso e que consiste? Dentro do meu projeto, uma das premissas era que eu iria tanto distribuir para as escolas públicas de todo o Nordeste, ou pelo menos da maioria das cidades do Nordeste, a grande parte da edição para as escolas, o que o intuito é que chegue para as escolas, para as instituições públicas, das cidades do interior, como eu também iria fazer 10 lançamentos, eu estipulei 10 porque era um tempo hábil, já que eu sou professor de Cefet, daria para ficar o semestre todo fazendo lançamento. Até que é bom, né? Gostoso, a gente está bem conhecendo as pessoas. Mas esses 10 lançamentos eu fiz por questões estratégicas, porque em alguns tinha festival e a gente sabe que sempre o público é mínimo
nesses lançamentos, mas assim, quando você tem festival, já tem pessoas interessadas de alguma forma circulando nesse assunto, né? Então, em Fortaleza, ou no Ceará, eu estou fazendo 4 cidades, já fiz as 4, ou seja, Fortaleza, Acopiara, Guaramiranga e Juazeiro. Aí cheguei a fazer Boa Viagem, que era de quebra. Tem umas de quebra, que eu digo assim, eu tenho 10 de mim, mas às vezes as pessoas me chamam na cidade, eu vou lá e faço também o lançamento, mas assim, dentro da programação que eu fiz. E 3 na Bahia, que é Salvador, aí fiz, como foi? Senhor do Bonfim, nós fomos com os alunos do Senhor do Bonfim e Paulo Afonso. E 3 na Paraíba, que é Souza, que eu já fiz Souza, e falta fazer 2 cidades. Eu vou fazer Campina Grande e João Pessoa, e eu fecho essa parte de divulgação. Então, o nosso projeto, sim. Qual é o dia que você vai para Campina Grande? Ainda não sei. Estou esperando assim, um convite de Campina Grande para... Eu minha filha estuda lá, eu ia avisar para ela. Ah, não, mas a gente vai divulgar. Eu estou entrando em contato com uma pessoa, porque é importante que tenha uma pessoa lá para receber a gente, que a gente não conhece a cidade, como tem um Jânio aqui, que de repente ele faz articulação na cidade, né? Eu estou tentando articular, ainda não sei se porque eu tenho um prazo até junho do próximo ano para encerrar. Eu queria encerrar todo neste ano, mas às vezes não dá, até por conta das coisas. Eu quero ver se eu consigo fazer até dezembro, não sei se vai dar, dependendo do contato, né? E aí eu quero fazer Campina Grande e João Pessoa, não tenho uma data certa. Eu ainda Aí depois você dá um contato e qualquer coisa a gente comunica com ela. Então pronto, esse é um projeto, o meu projeto ele tem essa característica, além das doações, porque com o livro você está tanto divulgando o artista, né, que no meu caso, você também divulga o programa do BNB, vem anexado e vem a logomarca e você está divulgando esse tipo de atividade porque é do interesse essa divulgação. E eu tenho também como apoio o Cefet, a própria instituição que eu ensino. Muitas vezes a gente, quando faz um projeto, você faz com um valor específico, mas às vezes você complementa. O Cefet ele é um apoiador porque ele é que distribui. Ou seja, ele manda uma escola que escreveu, uma escola pedindo, escola pública, aí o Cefet manda para a escola, então ele manda pelo correio, isso é custo, e o Cefet é que paga essa parte desses custos, e ele nos apoia. A gente teve até fazendo uma viagem com um grupo, eu levei o meu grupo de pesquisa, que a gente geralmente faz leitura, como uma leitura de trecho. Hoje nós não vamos fazer, até porque a gente teve que fazer isso um pouco corrido, porque tinha a amostra do SESC, eu mandei para a amostra do SESC, mas eles não me deram a resposta, nem que sim, nem que não, e eu vendo que essa era uma oportunidade, falei com o Jânio. Então não deu particular para os alunos num tempo hábil para que pudéssemos fazer essas leituras, e que tem sido muito bom, né? Então pronto, o projeto é isso, o meu é este. Na primeira vez, do primeiro livro, era lançamento num único... Era só um lançamento, na realidade era a distribuição. Então eu fiz a distribuição, mas não fui lançar nas diversas cidades. Então eu fiz só em Fortaleza. Dessa vez eu estou fazendo isso, né? Bem, e uma outra coisa que faz parte do projeto é essa conversa, esse bate-papo sobre a especialidade que é a dramaturgia ou teatro infantil, chamado infantil, né? Então, eu vou começar a falar um pouco e eu gostaria, se vocês ficassem à vontade, de poder me interromper. Desculpe aqui que eu e pudesse me interromper e fosse um bate-papo. O processo desse bate-papo, as trocas que eu tenho tido nessa idade têm me feito rever a maneira de eu escrever para teatro infantil, que não é necessariamente o meu métier. Eu tenho descoberto as peças que estão nesse livro, elas estão até na ordem em que foram montadas. E na minha cabeça, realmente, elas têm, nessa relação artista e público, ela tem melhorado no seu fazer. Até porque eu tenho revisto alguns conceitos ligados a essa arte. E aí o que acontece? Em cada lugar que eu vou, existe algumas questões que têm feito eu repensar esse fazer.
Porque quando eu estava falando aqui com o Jane, quando a gente é artista, e muitas vezes a gente vai fazendo. Muitas vezes depois, algumas vezes é que a gente entra numa academia, depois é que a gente vai rever o que ele fazer, e a gente vai rever como é que se faz, entender o que é que faz. Né? E a partir de quando a gente vai entender, tem um lado positivo e tem um negativo. O negativo é que às vezes a gente fica muito rígido, a gente não fica muito livre, porque a gente fica muito determinado a saber o que é o certo e o que é o errado. Isso é complicador, quando a gente era livre e fazia as coisas. E a academia ela tem isso, de trazer determinadas normas. E o outro lado é que a gente pode, através da reflexão, a gente ir além. De ver que tem determinadas coisas que muitos já fizeram. Então a gente pensa que está trazendo algo novo, mas já está ultrapassado no sentido assim, já foi feito. Então é bom a gente ver e ir além disso. Né? Então eu estou deixando claro que vocês podem me interromper e fazer as perguntas a partir de que a gente vai conversando. Eu só pediria assim, para não me perder, quando tiver assim, uns 40 minutos, assim, no máximo, para a gente parar, porque tem um tempo aqui para o auditório. Então a gente vai começar pelo conceito chamado teatro infantil. Pensar assim, nós temos dois problemas aí, assim, mas talvez eu não vou resolver na conversa todos. Eu digo assim, muitas vezes eu venho mais para trazer dúvida do que para trazer resposta. E até que vocês tragam. Primeira coisa, quando se fala teatro e depois quando se fala infantil. Se você quer saber o que é teatro, já é complicador, né? No sentido, a gente tem um entendimento do que é teatro, que tem alguém, tem um palco, tem alguém que tem um público a receber e outro. Mas quando se fala infantil, aí a coisa já começa a pensar, quando você junta essas duas palavras, dá uma conotação que muitas vezes pode ser até preconceituosa, pensando, é um teatro infantil ou infantiloide? Vamos dar um exemplo. Não, até porque a ideia da palavra infantil, nos tempos nossos, ela tem uma conotação às vezes até menor. Quando você diz, deixa de ser infantil, e deixar de ser infantil para nós já adultos, é uma coisa que é como se colocar dentro de uma sociedade. Não tem sentido você nessa idade ser infantil. Então, por conta desse conjunto de observações, até o próprio teatro infantil, a palavra infantil, ela entra com uma conotação de algo menor, de algo que pode ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira, que se vai aceitar. Então, vamos pensar, eu vou me deter nessa palavra infantil para até ver como é que isso está sendo feito, como isso está sendo desmistificado. Então, quando se vai pensar sempre em falar de alguma coisa, vai se pensar também assim, poxa, e tudo bem, Fernando, e teatro infantil ele sempre existiu? Por que se dá essa categoria? Por que se não dá a única categoria é teatro? Porque ninguém diz assim, teatro de velho, um exemplo, teatro de adulto. Diz assim, é uma peça que é para adulto, mas quando vem para teatro infantil, tem a categorização bem definida. Isso entra por diversos motivos. Também existe um motivo comercial, que a gente não pode descartar, porque a ideia do teatro infantil dentro do nosso teatro contemporâneo, ele tem também esse apelo comercial, que é muitas vezes as pessoas se reúnem em grupo. Eu vou falar em muitas coisas às vezes, que parece que eu não estou falando na hora, mas tentando situar esse problema. Se reúne no grupo, vamos fazer, olha, a gente está querendo ganhar um dinheiro, então vamos fazer um teatro infantil, que é rápido, onde engana a criança de qualquer jeito, embora não diga isso. E a gente faz ganhar um dinheiro, depois a gente monta um teatro sério. Que isso acontece, como se o teatro infantil ele não tivesse essa noção de sério, como artístico, né? Então pronto. Então a gente tem que pensar, quando se fala de infantil, tem que pensar este público, porque quando você fala teatro infantil, é aquele que é feito para criança, são os animais, e quem é dominado são os humanos, e vai trabalhar com a ideia de ecologia e natureza. E são essas 4 peças que, de certa forma, todas elas foram montadas. A última foi montada agora, em 2008, né, pelo Kildare Pinho, com Abre Alas. E é isso, gente. Não tendo mais... Se quiser perguntar. Tem mais tempo, né? Aqui a gente geralmente formaliza, senão vou ter que formalizar lá na secretaria, que é a entrega dos 50 exemplares para a Secretaria de Cultura. Então é isso.
Obrigado. É na hora de entregar. Cadê hoje? 14. Obrigado. Então, Vou dizer a minha filha para ir lá. tá certo. Eu não vou fazer a palestra de física também. Ainda bem, né? Ainda bem. Não, só para nos situar, silêncio só. Parece assim, ó, olha aí, gente. Então, esse livro está sendo doado em diversas cidades, né? Para a Secretaria de Educação ou de Cultura, dependendo do que. E a ideia é que a Secretaria ela distribua, embora seja só 50, ele vem com um patrocínio do Banco do Nordeste, então, como a gente trabalha com o governo, é dinheiro do governo, então é interessante que chegue para as escolas ou instituições das pessoas que se interessem, né? São livros de peças infantis, que nesse aqui os professores possam usar tanto como montagem. Na realidade, a montagem normal é tranquilo, o autor autoriza, mas sempre que for fazer alguma montagem pública, isso não precisa dizer, mas se eles quiserem saber, se eles entrem em contato comigo, todos esses livros têm o meu e-mail, né? Então, para mim, assim, é uma felicidade estar aqui com o apoio do Banco do Nordeste, a RBET e outros, estar aqui e poder entregar esse livro aqui para vocês. Muito obrigada, também é um grande prazer de receber os livros e nós vamos utilizar com o maior carinho. Muito bom, obrigado. Vou cortar a parte. Tá bom, obrigado por estar aqui. Né?